bom Me do conta um início. pouquinho sobre sua infância, assim, até você se descobrir, assim, sobre homossexualidade e tal, né? E a Sua conversão, né? sexualidade em si, né? É verdade. Até chegar à conversão. Eu acho muito interessante falar do início, Elber, porque geralmente um dos maiores enganos que o pessoal prega é falando que já nasce gay, né? O pessoal fala, já nasceu gay. Mas quando a gente para estudar a neurociência, a gente para estudar essas coisas, dos neurônios, o que produz os hormônios, que produzem prazer, que produzem toda essa questão também de afetividade e tal, não tem nada a ver. Porque se você me afirmar, ou se qualquer pessoa afirmar que alguém nasce gay, ele está afirmando que essa criança ela já entende o que é sexo. Então, uma criança de 3, 4 anos, ela não sabe o que é sexo, a não ser se ela foi exposta à pedofilia. Entende? Então, eu não acredito, não é só no contexto espiritual, no contexto neurocientífico mesmo. Eu não acredito que uma criança já nasça com esse desenvolvimento de que eu sou gay, eu sou homossexual, entendeu? Eu não acredito nisso, porque não tem como, só se ela foi exposta à pedofilia, o que no caso foi um pouco da minha história. Porque durante toda a minha trajetória da infância, eu sempre tive os trejeitos. Eu sempre tive os trejeitos. Igual, eu não tive pai, então tem todo um histórico. Eu não tive o pai físico. Tem um enredo aí, Tem né? um enredo, exatamente. Tem todo um enredo. Então eu não tive pai físico. A figura do pai, a gente sabe que é É muito importante para a formação da postura masculina. O caráter, né? O caráter, o jeito que ele vai se comportar, o jeito que ele vai se vestir, o jeito que ele vai andar, porque ele se espelha no pai. Até mesmo as meninas, tanto é que a psicologia fala que a primeira paixão da menina é o pai. Ela se apaixona, o primeiro homem que ela se apaixona é o pai. Entende? Então é muito lindo a gente pensar nisso. Então, né, daí eu já tinha uns trejeitos. Cresci sem a figura paterna, um homem. Entende? Então, eu já cresci no meio das minhas irmãs, 4 irmãs. Não tive muito contato com meu irmão, o único irmão que eu tenho homem. E o restante, as outras 4 são mulheres. Então, eu cresci com elas. Então, eu brincava de boneca. Aí, eu não gostava de pipa, não gostava de biloca. Aí, tipo, o que acontece é que o mundo vem dizendo que por essas questões, você é gay. E eu, inclusive, estava lendo um livro recentemente que é de um psiquiatra. E esse livro é muito interessante. Eu não vou lembrar porque eu só li um trecho que um amigo meu que me enviou. E esse trecho que eu li fala exatamente sobre isso, que a sociedade diz é gay porque brinca de boneca, é gay porque não gosta de futebol, é gay porque é muito afetivo, é muito mole, é muito, sabe, muito sentimentalista, é gay. Então cresce com essa indústria aí sendo que é errado. Entende? Não significa que porque um rapaz ele não gosta de futebol, ele é gay. Se ele prefere ficar no quarto lendo livro. E eu cresci ouvindo assim, essas coisas. O Bruno é gay, o Bruno não gosta de futebol, o Bruno gosta de ler, o Bruno gosta de violão, o Bruno gosta de música, ele não gosta de sair do quarto dele, ele é gay. Entende? Então a gente já cresce com isso. Então eu desde criança eu ouvi isso. E o Bruno você é vai gay. internalizando isso. Vamos sim, porque vai criando Exatamente, porque a mentira dita várias vezes acaba sendo uma verdade, mesmo que seja um você engano. acaba acreditando, né? No nosso contexto já cristão, né, um engano que é o que? Acreditar numa mentira que se torna uma verdade. Isso. Uma verdade que é mentira. Então, enfim, nisso tudo foi crescendo ouvindo todas essas coisas e cresci sem a figura paterna de um pai até eu conheci um certo homem que era nessa época, ele era pastor, né? Ele se apresentou como um pai para mim. Então, no início eu era um cara que eu confiava como amigo, como pastor, como líder, como irmão. E tipo assim, ele começa a me chamar de pai. E ele ganhou minha confiança. Coisa de psicopata, né? Ganhou minha confiança e nessa questão toda de ganhar minha confiança. Aconteceu que em um determinado ponto houve um abuso sexual. E logo desse abuso sexual, tudo por a questão de uma falta da presença de um pai, porque sim, eu realmente preenchi. Não é uma desculpa da questão de, tipo, eu se tornei gay porque foi abusado sexualmente. Mas se você também pesquisar, é porque hoje em dia ele se torna, como é que fala? Se torna homofobia você falar que a maioria dos gays vieram para esse mundo porque sofreram abuso. Mas se você parar para sentar, eu falo dos amigos que eu tenho, do passado, de alguns que eu tenho ainda hoje, a maioria dos homossexuais, seja homem, seja mulher, eles sofreram algum tipo de abuso sexual. Então, levou eles, conduziu, de certa maneira, eles tomaram a decisão e aceitarem para si essa questão. Então, depois que eu sofri esse abuso sexual, eu sofri que a psicologia chama de surto de Estocolmo. Estou super resumindo. Quando você se apaixona pelo agressor. Uhum. Eu me apaixonei pelo agressor. E a gente começou a ter um relacionamento. E depois que a gente começou a ter esse relacionamento, foi quando eu realmente decidi, eu vou assumir, eu sou gay. Aí a gente viveu toda uma farsa, toda uma mentira, para ele poder continuar com a igreja aberta e continuar naquela vida lá. Isso aí você tinha quantos anos?
eu acho que eu tava na pré-adolescência, eu tava entre os 12 e 13 anos. Eu tava realmente na pré-adolescência. Hoje eu tenho 26. Ele tinha quantos anos? Nessa época ele já tinha 18. Eu já era de maior. Então, realmente foi um abuso sexual. Por mais que depois eu sofri o surto de coma e houve um consentimento. Porque depois sim houve um consentimento. Eu quis, eu comecei, eu me apaixonei e quis, mas mesmo assim, ainda assim, de alguma maneira, foi uma psicopatia da parte dele, entende? E nessa época, gente, foi a época onde eu fiquei mais transtornado. Porque onde eu deixei de acreditar em Deus. Poxa, se Deus existe, como que ele permitiu isso acontecer comigo com um pastor? Servo de Deus. Sim, aí dentro da igreja, e dentro da igreja, inclusive em uma das viagens que eu fui com ele, que o abuso aconteceu antes da viagem, o primeiro abuso, antes da viagem aconteceu o abuso, a gente chegou na Bahia para ministrar, que a gente foi ministrar por lá. E chegando lá, ele ora por uma mulher que não andava direito, era manca. Ora por uma mulher, a mulher simplesmente é curada. Eu fiquei, como assim? Onde é que tá Deus? Onde é que tá a punição? E, tipo assim, eu comecei a descrer. É lógico que isso aí lá na minha maturidade, muito fraca. Hoje eu entendo que depois que o dom é dado, não é revogado. Não é dons que salva, não é porque a pessoa cura, liberta, expulsa demônios que ela é salva, né? Lógico, eu não entendi naquela época, hoje eu entendo. Mas isso aí, hoje em dia, ainda é o motivo de muita gente sair da igreja, né? Exatamente. O testemunho, muitas às vezes a pessoas, pessoa fala, caramba, que Deus é esse aí que deixa... Mas não é assim, né? A pessoa, quando ela tem uma maturidade maior, ela vai entender, né? E o juízo virá sobre cada um. Isso aí que você está falando da questão de pai, tem um livro que chama, o Elber até já leu ele, é O Avivamento do Odre Novo. Não sei se você já leu. Não, ainda não. E aí nele fala que, eu não sei que pesquisa é, mas se for quem quiser pesquisar aí nesse livro, lá fala que pesquisas falam que a maior parte das pessoas que são satanistas, elas tiveram a ausência de um pai. Ou seja, já tem uma tendência, né? Isso é muito profundo. Não estou relacionando a homossexualidade com o satanismo, mas é um fato também que tem pesquisas em cima, né? Exatamente. A presença do a pai. gente vê o mundo espiritual agindo totalmente no mundo físico. Com certeza. É o reflexo, como um Paulo reflexo, fala, né? né? O espelho. E é por isso que ele vai falar que a gente não está lutando nem contra carne, Nem sangue. né? É verdade. E A psicologia também fala muito, só para acrescentar no que o Lucas está falando, a psicologia fala que assim como eu me relaciono com meu pai, eu me relaciono com Deus. A visão que eu tenho do meu pai, Tem Eu uma ia coisa tenho falar isso. que é a com a visão mãe, com Deus. com Satanás, né? Alguma coisa assim. Nesse livro fala isso também. Pois é, isso é profundo. Então, assim, todo esse conhecimento a gente tem que agregar. Isso é todo um conhecimento que a gente tem que ter, todo esse conhecimento para quando vir alguém com esse transtorno, porque eu acho que de alguma maneira transtorno, inclusive na década de 70, 60, era considerado transtorno, que as pessoas elas eram meio que obrigadas a ficar na psiquiatria, fazer tratamento. fazer tratamento, E- choque, e tratamento de obrigatório, choque. E era obrigatório nessa época. Hoje em dia tem leis que é proibido você Não tratar pode nem disso. falar o termo. Exatamente. Eu tô falando isso aqui, se vai postar, é capaz disso aqui dá treta. Dá bloco. Dá treta pro meu lado. Mas, Eu ia enfim, falar é a uma minha... coisa aqui e dá treta também.